Olá, meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra Memórias de um Suicida. Então, muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de outubro de 2023, e estamos nós mais uma vez reunidos. Nós já conseguimos finalizar um capítulo, né? E vamos dar continuidade hoje. Eu vou solicitar para a nossa querida amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e a nossa irmã Carla hoje irá nos ajudar com a leitura do capítulo. Vamos então envolver a nossa irmã Carla para fazer a prece de gratidão. Amado amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade do encontro, do trabalho e do estudo. Te agradecemos tua misericórdia para com todos nós, que nos permitiu estarmos aqui, desfrutando desse momento, desse manjar que tu nos serve. Ajuda-nos a compreender as lições, que às vezes nos parecem tão difíceis, parecem que nos embrulham a mente, o estômago, algumas cenas, mas que no fundo elas nos esclarecem, nos educam sobre o caminho a seguir, sobre a tua imensa bondade, sobre a tua luz. Ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a compreender, ilumina para que as explicações nos alcancem a fundo e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos e compreendemos finalmente o que era e o que fazia aquele comboio que vinha ao Vale dos Suicidas, com lanceiros, com o chefe da expedição vestido à moda hindu, né? E Camilo conta que ele começou a se sentir um cansaço, se sentiu alquebrado e se recolheu à sua caverna, que ele dividia com mais 4 companheiros. Não se passaram nem 24 horas e o mesmo comboio veio e ele entendeu para que é o comboio, onde o comboio chama cada um pelo seu nome, em que caverna está, em que rua está. Se ele não consegue chegar até a chamada na praça, os próprios pessoal do comboio vai recolhê-lo, uma voz diz aonde está. Então não tem erro, não tem engano, a pessoa acerta e o sofrimento é só tanto quanto o necessário. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. E isso me lembra de Valdo quando ele diz, né, que o socorro, ele nunca chega atrasado. Geralmente ele chega adiantado 2 minutos. Foi isso que vimos no nosso último estudo. Então vamos iniciar o capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. Então eles já estão no comboio e vamos ver aqui. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas, que foram abertas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava impondo respeitabilidade e temor na solidão que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres
cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Então, eles já foram retirados do vale, uma paisagem seca, no sentido de que não tem floresta, apenas montanhas com neve, aquela paisagem bem gelada, com uma fortaleza medieval, que a gente já viu aquelas coisas sem graça, sem pintura, sem nada, com 6 torres. E isso parece, e pelas obras de André Luiz a gente vê, que sempre onde tem uma fortaleza desse tipo é porque estão próximas a regiões de espíritos sofredores, de espíritos que eles precisam dessa fortaleza para não deixar que esses espíritos invadam o espaço onde está tendo o tratamento por essas mesmas criaturas. Funda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Eles ficaram meio tranquilos de sair do vale, mas agora chegando começaram a ficar receosos novamente. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão que seria a entrada principal. Para além da cornija, são ornatos salientes na parte superior de parede, porta ou pedestal. Para além da cornija caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação, que emocionante, compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. Então eles saíram do vale, vão ser socorridos, mas eles estão indo para um lugar que não parece nada bonito, mas transmite segurança e seriedade. Haja vista que eles não são espíritos de pouca rebeldia. Então, e causou temor neles porque antigamente as prisões tinham esse nome de colônia correcional, quando eram prisões de trabalhos forçados. Porque tem as prisões agora que a gente vê que tem essas celas horrorosas que ficam só trancafiados, e tinham as colônias correcionais que eram onde iam fazer trabalhos forçados. Sem respostas às indagações confusas do pensamento ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo, havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Estavam cansados, de tanto pensar e elucubrar. Não faltava à fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, estes muito se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos por algum país desconhecido enquanto a neve se espalharia dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar,
certos de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecêramos pela Europa. Pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Vê que ele fala aí, é uma fortaleza que tem, além de todas as torres de vigia, soldados, tem o fosso. E ele dá outra informação aqui, que aonde está localizada essa fortaleza? Em regiões desoladas do invisível inferior. Como bem já explicou a tia, essas regiões são desoladas não porque foi Deus que criou, mas é a mente dos que estão ali que proporciona esse ambiente frio, esse ambiente de neve, apesar de que ele diz que já dá para ver a paisagem. Não é mais como no vale, que é só escuridão. E também ele fala que está revestida de indefinível nobreza. A gente já vê que tem uma... E esse indefinível nobreza, não por eles, é pela assistência da Mãe Maria, pela assistência dos espíritos nobres, porque por eles também seria escuridão. Então eles são recolhidos pelo amparo da misericórdia divina, e são esses espíritos nobres que dão esse tom, esse ambiente agradável, porque eles mesmos, nenhum suicida ou nenhum espírito em estado de perturbação teria condições de plasmar esse espaço, entendeu? Com surpresa verificamos que encontrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Então, lá no vale não tinha nem uma réstia de sol, ele reclamava, e aqui já tem a bênção dele poder ver um pouquinho do sol. Então, essa densidade do ambiente, essa forma tenebrosa de nós olharmos, voltamos a repetir. Isso não é criação divina, isso é resultado da criação mental de todos aqueles que são assistidos no Hospital Maria de Nazaré. Não tem como, vamos limpar a psicosfera, não existe isso, gente. Não adianta limpar, porque segundos depois vai estar tudo sujo de novo. Ao invés de limparmos a psicosfera, deveríamos aprender a limpar a nossa mente. Quando nós aprendermos a limpar a nossa mente, a limpar nossas atitudes, a termos uma conduta moral melhor, o ambiente será livre dessas densidades, entendeu? Então, às vezes, a gente, de uma forma muito hipócrita, vamos limpar aqui o ambiente, os espíritos passaram e limparam. Não existe isso. Não existe. É necessário, porque se ele limpar 1000 vezes, nós vamos sujar 2000 vezes. Então, o que limpa a psicosfera de um ambiente é a nossa conduta moral e psíquica. Então, a gente quer que os problemas sejam resolvidos? Queremos. A gente quer pagar o preço para resolver? Não. A gente quer um pozinho mágico que caia sobre nós e que tudo fique solucionado. Mas ninguém quer pagar o preço, nem de assumir as suas responsabilidades e muito menos de fazer o esforço para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, nós somos espíritos muito acomodados, prontos sempre para querer que Deus resolva tudo, que a espiritualidade resolva tudo, mas nós não queremos pagar o preço para nos tornarmos pessoas melhores e aí sim termos um ambiente melhor. Então, por isso, Carlinha, Mita e demais irmãos, essa densidade nesse ambiente. Isso é resultado da condição mental de cada suicida porque tudo que nós já lemos de André Luiz, quando vai entrar nessas colônias, a gente se depara com o quê? Densidade. Aí a gente diz assim, eu não quero ir para um lugar desse, né? Nossa, que lugar de sofrimento, que lugar de dor. Meus irmãos, nós já estamos num vale de lágrimas. Só que não é diferente, não. Se nós tivéssemos olhos para vermos a condição psíquica da Terra, a gente ia ficar apavorado.
Então imagina tu dentro da tua casa, a bom lamentar o dia todo, a bom reclamar, ou a bom ter atitudes baixas, vícios. Como tu acha que é a tua casa? Iluminada? Não é. Não tem como ser. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste ladeada pelas iniciais LSM, Legião dos Servos de Maria. Diziam edifícios públicos, ministérios ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento, no qual seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali, deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. E isso lembra quando os espíritos dizem que não é o mundo espiritual que copia da Terra, é a Terra que é uma cópia imperfeita de lá. Então, para ver que qualquer pessoa, quem já teve a oportunidade e a honra de chegar no pronto-socorro, você não chega entrando e só em filme, tá, gente? Aqui, quando você chega lá, peraí, nome, né? Às vezes a pessoa, não, mas ele tá mal. Se alguém tem que dar, desculpe, senhora, só pode. Então, também é isso, você precisa saber quem está dando entrada, qual o motivo, o que fez chegar ali, se tem número de SUS, tudo isso. Então, o espiritual também não ia ser diferente, né? E aí a gente pega, a nossa Cecília está aqui, a obra Missionário da Luz, em que o Alexandre, né, Cecília, ele diz assim: as pessoas acham que o fato de ser espírito adivinha tudo, né? E a obra Missionário da Luz, ela retrata isso, e Alexandre deixa bem claro, não é bem assim. Então ele diz, poxa, mas eles não são espíritos, eles não saberiam já o nome de todos? Não é assim. Obviamente que eles sabem, eles conhecem. Tanto é, em caso o paciente não saiba dar, tem o chefe da expedição que vai fazê-lo, né? Mas é necessário que o próprio paciente fale, diga seu nome, qual o estado, por que cometeu e que tipo cometeu. Eu acho que tudo isso já faz parte dele na condição de paciente mesmo, entende? Então, o ato de adentrar no hospital e eles mesmos poderem falar, eu me chamo fulano de tal, né? Sou da cidade tal, cometi o suicídio desta forma. Então, isso é como se tivesse... Por isso. Isso é como se estivesse chamando eles, já iniciando o tratamento, a sua identidade, né? E, ao mesmo tempo, reconhecendo o que fez. E, de certa forma, dizendo assim, olha, eu morri.
Porque nessa hora de dizer, como foi? Então, quer dizer, você cometeu suicídio sim. Porque aqui ele estava perguntando, voltaríamos a Portugal? Voltaríamos a Portugal. Então, acho que tudo isso já faz parte do processo realmente do tratamento, de conscientização da sua condição. Porque parece algo assim, algo meio inusitado, meio estranho, mas o maior número de espíritos que desencarnam não tem consciência que estão desencarnados. Quase sempre o povo desencarna e fica levando a vida. A gente acabou de estudar isso, foi nos Mensageiros, Aramita? No Missionário da Luz nós nos deparamos isso. Então, muitos dos nossos entes queridos desencarnam e vivem ali dentro de casa achando que está encarnado ainda, sem ter consciência que estão desencarnados, entendeste? Então, aí começa o processo. Eles não podem chegar com eles, os suicidas, e dizer, olha, é o seguinte, vocês morreram. Eles nem acreditam na existência da alma, quanto mais na continuidade da alma. Entende, gente, o que eu estou falando? Sim. Interessante notar também que a gente sempre fala que um coração só para cuidar dos espíritos suicidas, só um coração que muito ama, né? E ele fala aqui que daquele momento em diante estariam sob a tutela direta de uma das mais nobres, de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Tão árduo o trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécies de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Que discos seriam esses? Gravar áudio e gravar imagem. DVD. Agora imagina isso aqui. Olha o tempo da obra, gente. Olha que interessante. São informações que você vai lendo e não vai se apercebendo, né? Mas a gente se depara o quê aí? A gente se depara ele dizendo que existe ele usa o termo disco? Disco. Né? Porque já existia aí o disco de vinil, não já? Será? 55 já. Já tinha disco de vinil nessa época? Ele fala disco singular. Mas ele fala magnético, aí exatamente. Singular, Singular diferente, né? Então existia um disco e nesse disco seria gravado as vozes dos pacientes e as imagens dos pacientes. Só que nessa época aí nem CD, muito menos DVD. Então a gente vê o que é texto mediúnico, né? Falar de algo que ainda não existe. A gente também vai encontrar na obra de André Luiz ele falando do fax. Mas é interessante notar que até pra gente hoje, as respostas dos pacientes eram gravadas em disco com som e imagem. Agora, que imagem é essa? Porque ele está contando e aí já capta essa imagem. Eu acho que essa tecnologia ainda a gente não tem ainda de a gente contar uma história e gravar a imagem da história, né? Possivelmente. Mas lendo aí detalhadamente, Carlinhos, você que está lendo, que você vai prestando atenção em cada vírgula, você entende a imagem dele está falando ou a imagem que ele está projetando contando a história? O que você acha? Aqui no texto fala assim: as respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos. Então, o que era gravado aí? As respostas dos pacientes. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ou feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes, e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Então, Também. gente, por favor, olha, vamos cuidar dos pensamentos, que isso ainda vai chegar aqui. Lembra que quando o Chico escrevia Nosso Lar, muita gente leu e disse, isso aqui não existe. A gente falava um com o outro por uma tela. Hoje a gente fala isso e acha tudo, isso é possível. Agora, sabe, Aramita, Carlinha e demais amigos, o que eu estou a pensar?
Quando a gente vai tirar uma foto aqui, nós, as meninas principalmente, os meninos também, que são bem vaidosos. Quando alguém vai dizer, vamos tirar uma foto, o que você faz primeiro? Pose. Faz tudo. Pose e que mais? A gente já faz uma coisa e tal, a menina tem a posição correta, né? Tem um lado certo, né, Naruma? Esse lado não, esse lado sim. E acaba tirando aquelas fotos às vezes, né? Então, a gente faz todo um movimento porque a gente se preocupa na aparência. Agora, imagina a aparência de cada suicida chegando no hospital Maria de Nazaré e sendo fotografado. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregue a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, ou seja, brancos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional localizada nas fronteiras invisíveis da terra com a espiritualidade propriamente dita. Ou seja, andaram muito. Na realidade, essas muralhas é uma grande cidade, né? Eles andaram 1 hora de trenó, puxados por cavalos normandos. E uma coisa interessante assim, eles não recebem, quando eles vão buscar no Vale do Suicida, não é uma pequena quantidade. Ele diz que ao chegar, eles foram separados de 10 em 10. Tanto homens quanto mulheres. Faz a identificação, e aí ele fala aqui, pegamos trenós, é tudo no plural, novamente de 10 em 10, porque aquilo ali é só o acesso. Eles só chegaram no departamento de registros e matrícula, para saber quem era, como foi, o que foi, gravar aí nos discos magnéticos toda a história da pessoa, e agora estão indo para outro lado, outro local dessa colônia, e ele diz que essa fica localizada nas fronteiras invisíveis da Terra com a espiritualidade, ou seja, ainda é no planeta Terra, não é longe não. E vale ressaltar aí aquele ponto que o povo bate muito. Quem estava puxando os trenós? Cavalos normandos. Existe erraticidade para o animal? Não. Então o que eram eles? Criação mental. Pronto, o EOS já está afinado. O povo lê e o povo já diz logo, olha, existe então erraticidade para animais? Não existe. É criação mental, não dos espíritos inferiores, mas dos espíritos que fazem parte da falange da Nossa Senhora de Nazaré, tá bom? Então, eles criam isso, até porque o que acontece? Eu, na condição de espírito, eu posso levitar. Se não levito, é pela minha condição mental, minha condição psíquica. Essa condição física desses espíritos que estão com as roupas sujas, rasgadas,
que nós vamos encontrar o sangue. Isso tudo é o quê? O corpo perispiritual sangra? Não. O que é isso? Criação mental. Fixação da mente naquilo. A fixação da mente naquilo. Criação mental. E não tem como você dizer, eu não vou criar isso. Não é assim. Não tem como você enganar a própria mente. Com efeito, lá estava a indicação necessária em testando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou a necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, na qual também se lia um subtítulo: Hospital Maria de Nazaré. Tom 1 é o que, Aramita? Manicômio. O que nós encontramos no manicômio? Pessoas com transtornos mentais. E será assim? Imagina, bem calmo, bem tranquilo. Loucura total. Loucura total. E logo à frente existia um Isolamento. Quando você vai para um isolamento, você vai por quê? Porque você pode o quê? Você é perigo para os outros. E você pode o quê? Contaminar. É a contaminação realmente. E obviamente, o que um espírito, na condição de espírito, qual é a minha maior arma de contaminação? Pensamento. E logo na frente, indo na reta, nós encontramos o Hospital Maria de Nazaré. Então vê novamente aí uma triagem, né? Imenso parque ajardinado surpreendia-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Vocês estão vendo aí que a construção ela tem a forma o quê? Arquitetura. Vocês já pararam para pensar quem comete suicídio aqui em Manaus vai para o Vale do Suicida de Portugal? Não. Então o que a obra nos mostra é um vale vinculado ao país Portugal. Então aqui no nosso Brasil nós também temos vales que acolhem os suicidas do Brasil. E eu não sei como é. E isso aí já é um carinho, né? Já é um afago nessas consciências tão perturbadas, porque você chega num ambiente conhecido, já vê que a gente já vê aqui que já vai ter flores, enfeites, colunas, né? O que antes era só aquela treva. A cor clara, né? É. A cor clara. Lembra que ele falou que as ruas eram brancas, né? Então a gente começa a verificar também o quanto o ambiente influencia. Quando você tem uma pessoa depressiva dentro de casa, a primeira coisa que ela busca é o quê? Escuridão. Escuridão. A escuridão. Então, uma casa limpa, arejada, clara, isso faz bem para as pessoas que estão dentro da casa e faz bem também para aqueles que estão na condição com enfermidade. Então, como está a nossa casa? Como está a ambientação da nossa casa? Não falamos nem em luxo, mas falamos em higiene, falamos em claridade, falamos em ar que entra, né? Então, tudo isso influencia, sim, na condição emocional daquele grupo que está ali inserido, né? Olha aqui o cuidado. Então, imagina um suicida desse chegando num ambiente escuro, sujo, fétido. Disso eles já vieram. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atras regiões, das regiões tristes, escuras, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, seja sem graça porque era muito branco, parecia como suprema esperança de redenção.
e nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Criações mentais, como se fosse material para acalmar, tranquilizar E alegrar o ambiente. alegrar o ambiente. Quando nós falamos em se existisse colônia espiritual para animais, existiria para todos os animais, não seria só para um tipo. É isso que a gente tem que pensar de forma racional e lógica. Então teria que ter baleia, tigre, elefante, jacaré, formiga, todos os animais, insetos, tudo ia ter que ter. Então a gente sempre observa que fica em torno disso: cavalo, cachorro e pássaros. Já prestou atenção? A gente vê monstros, mas aí já são seres humanos que deformaram a sua condição perispiritual, né? Então, recolhidos, essa turma lá do Vale dos Suicidas, chegaram à muralha, né, uma grande muralha, que parece uma região ainda inóspita, com o céu acinzentado, mas como o próprio Camilo diz, onde já tem claridade, eles conseguem enxergar o ambiente. Porque lá no vale, uma coisa que ele diz é que não consegue enxergar, é sombra e escuridão. E aí, nesse local, eles são separados de 10 em 10 para uma triagem, para se matricular, né, que é uma colônia correcional no dizendo de correção, de reeducação. Eu imagino assim que aqui a gente faz isso, né? Chegam de 10 em 10, já são selecionados e triados, e já são os que vão para o manicômio, os que vão para o isolamento, e os 10 no trenó que ele foi, já foram acolhidos, chegaram no Hospital Maria de Nazaré, que ele descreve como uma paisagem, apesar de ser a monotonia da brancura que se vê, já tem flor, mas tem flores, tem uma arquitetura formosa e tem chafariz para alegrar e dar uma quebrada nesse ambiente. Estamos aí. Meus amigos, cada leitura, novas lições, novos compromissos assumidos. Quando a gente lê a obra Memórias de um Suicida, nós nos deparamos sempre com a nossa responsabilidade em relação àquilo que pensamos. A obra Memórias de um Suicida, ela nos traz muito sobre a ação do pensamento, sobre os fluidos do ambiente. Então vamos juntos, na condição de co-criadores, utilizar a nossa mente para a construção de um mundo psíquico melhor. Porque o nosso mundo psíquico aqui na Terra ainda é muito denso. Teríamos vergonha se pudéssemos enxergar tudo aquilo que a humanidade terrena pensa. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos, trazer a figura do nosso Mestre Jesus, mãos estendidas há séculos, a nos convidar a seguir os seus passos. Amado Mestre Jesus, a obra Memórias de um Suicida nos revela a dor que tantos irmãos ainda sentem em torno desse nosso planeta por um ato do suicídio. Nós, Senhor, mentalizando a luz que emana de Ti, encaminhamos a todos os vales, a todos os nossos irmãos que por um momento tiraram a própria vida. Abençoa-nos, Senhor, e sabemos que a Mãe Santíssima vela por todos eles. Obrigada por mais uma noite de estudo e de reflexão em tua casa. Obrigado pela inspiração que nos foi dada essa noite.
Obrigada, Divino Amigo, pela assistência e pelo amparo. E que nós possamos, Senhor, na condição de espírita cristão, nos esforçarmos dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, amor amado. Envolve o nosso planeta na tua paz. Graça te damos, que assim seja.